Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 280º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Jeremias, capítulo 27, capítulo 28, livro do profeta Oséias, capítulo 14, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 3, dos versículos 1 a 20. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulos 27 e 28. As cangas simbólicas. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faça cangas com tiras de couro e canzis, e coloque-as no seu pescoço. Por meio dos mensageiros que vieram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá, envie essas cangas ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom. Ordene-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele, para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Quanto a vocês, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoureiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. Porque eles profetizam mentiras para que vocês sejam mandados para longe da sua terra e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Também a Zedequias, rei de Judá, eu falei nos mesmos termos, dizendo: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sirvam a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que é que você e o seu povo morreriam à espada, de fome e de peste, como o Senhor disse que acontecerá com a nação que não servir o rei da Babilônia? Não deem ouvidos às palavras dos profetas que dizem que vocês
não devem servir o rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Vocês e eles que profetizam essas coisas. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deem ouvidos às palavras dos seus profetas, que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Não deem ouvidos ao que eles dizem. Sirvam o rei da Babilônia e vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade se torne um montão de ruínas? Porém, se eles são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito das colunas, do mar de fundição, dos suportes e dos outros utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então farei com que sejam trazidos e devolvidos a este lugar. Jeremias e o falso profeta Ananias. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur e profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor. Jeremias disse: amém, que assim faça o Senhor. Que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. Mas ouça bem esta palavra que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor, apenas quando a sua palavra se cumprir. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Depois falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor: deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora, seguindo o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: vá e fale com Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:
porei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais selvagens eu entreguei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: Escute bem, Ananias. O Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: Eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 27, jugo fala de submissão, e essa era a mensagem que Jeremias estava tentando passar. Exposição bíblica dos versículos 1 a 11. Primeiro, Jeremias envia a mensagem aos embaixadores das nações. O que aqueles políticos precisavam não era de uma estratégia inteligente, mas sim submeter-se aos babilônios. Quando perguntaram por que carregava o jugo, Jeremias lhe entregou a mensagem de Deus. Judá e outras nações precisavam se submeter a Nabucodonosor, caso contrário seriam destruídas. Compreendendo o versículo 9, Judá tinha seus falsos profetas e as nações gentílicas contavam com adivinhos, aqueles que leem presságios, intérpretes de sonhos, médiuns e feiticeiros, pessoas que colaboraram com demônios para descobrir ou controlar o futuro. Mas nem Judá nem os gentios teriam benefícios algum em ouvir esses inventores de mentiras. Uma vez que brincar com o ocultismo era proibido aos judeus, conforme Levítico 19, versículo 26, Deuteronômio 18, versículos 10 a 11, por que Zedequias iria querer ouvir? Conselho político do abismo do inferno, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. A exposição bíblica dos versículos 12 a 15. Em seguida, Jeremias deu ao rei Zedequias a mensagem que tinha dado às outras nações, uma vez que se rebelara contra a Babilônia e se recusara a pagar o tributo. O rei estava em sérios problemas. Zedequias certamente entendeu a mensagem quando viu Jeremias usando o jugo. A exposição bíblica dos versículos 16 a 22. Jeremias também levou a mensagem do jugo aos sacerdotes e ao povo. Os falsos profetas afirmavam que os objetos valiosos de ouro e de bronze que os babilônios haviam tomado do templo seriam devolvidos em breve a Jerusalém, mas Jeremias sabia que isso era mentira. Na verdade, esses tesouros não foram levados de volta antes de o remanescente voltar a Judá, devido ao decreto de Ciro. Compreendendo o versículo 18, Jeremias provocava os falsos profetas, incentivando-os a orar sobre o assunto. Afinal, se eles fossem verdadeiros profetas de Deus, o Senhor certamente responderia às suas orações. Ele lhes disse para orarem não pelo retorno dos objetos que estavam na Babilônia, mas pela preservação dos tesouros que ainda estavam no templo. Os babilônios organizaram uma segunda deportação em 597 a.C., no início do reinado de rei Zedequias, conforme capítulo 27, versículo 1 e capítulo 28, versículo 1. O que provou que os falsos profetas eram realmente mentirosos e que suas orações não haviam sido atendidas. Compreendendo o capítulo 18, no momento em que Jeremias usava o jugo e convocava a nação a se submeter à Babilônia, Ananias, um dos falsos profetas, o confrontou no templo. Nesse mesmo tempo, segundo os historiadores, Nabucodonosor estava debelando uma revolta em sua terra. Ananias, erroneamente, interpretou esse levante como o fim do reinado de Nabucodonosor. Ele anunciou que Deus havia quebrado o jugo do rei da Babilônia e que os tesouros do templo retornariam a Jerusalém em 2 anos. Compreendendo o versículo 6, a resposta de Jeremias à mensagem de Ananias foi: Amém. Que assim faça o Senhor. Que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou.
Como podemos interpretar isso? Vamos lá. Com certeza não como uma concordância com o que o falso profeta havia dito, porque Jeremias não cairia nessa. Talvez possamos parafrasear as palavras de Jeremias. Oh, que o Senhor faça exatamente como você disse. Eu ficaria muito feliz, mas o profeta de Deus sabia que a profecia de paz de Ananias não se cumpriria. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 28, trago a exposição bíblica dos versículos 15 a 16. A mensagem para Ananias era tanto nacional como pessoal, no que dizia respeito à nação. Uma vez que ele havia ouvido seus conselhos enganosos, o jugo de ferro substituiria de madeira, conforme Deuteronômio 28, versículo 48. As nações não escapariam, pois Nabucodonosor iria escravizá-las. Coisas assim sempre acontecem quando rejeitamos o jugo suave da vontade de Deus. Acabamos por carregar o pesado jugo das nossas decisões. Vamos para a leitura no livro do profeta Oséias, capítulo 14. Chamado para voltar ao Senhor. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos às obras das nossas mãos que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Apelo final. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém. Compreendendo o livro do profeta Oséias, capítulo 14, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 9. Embora seu povo possa se afastar dele, Deus não iria abandoná-lo, mesmo enquanto disciplina, pois ele é fiel à sua aliança e às suas promessas. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, Deus pediu ao povo que voltasse para ele e abandonasse os pecados que estavam causando a queda. Conforme Oséias 14, versículo 1. Ele já lhes havia dito para arar o coração endurecido e buscar o Senhor, conforme capítulo 10, versículo 12, e recorrer à misericórdia de Deus, conforme capítulo 12, versículo 6. Mas aqui ele falou com o seu povo como quem fala com uma criança e disse o que deveria fazer. O Senhor fez promessas ao seu povo para incentivá-lo a se arrepender. Exposição bíblica dos versículos 2 e 3. Deus tinha todas as razões para rejeitar aquele povo pecaminoso, mas optou por lhe oferecer perdão. Em vez de trazer sacrifícios, do que o povo precisava mesmo era trazer palavras sinceras de arrependimento e pedir a Deus seu perdão gracioso. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria.
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Salmos 51, versículos 16 e 17. Compreendendo o versículo 8, Oséias descreveu a restauração penitente como um surgimento de uma nova vida em um campo seco, no qual caiu o orvalho refrescante. No verão e no início do outono, na Terra Santa, o orvalho é muito forte, é extremamente apreciado, conforme Salmos 133, versículo 3 e o livro do profeta Isaías, capítulo 18, versículo 4. É isso que significa a palavra reviver, trazer vida nova. A vegetação rica aparece produzindo beleza e fragrância onde antes o agricultor via apenas feiura e vazio. Assim, a terra sem cultivo torna-se um jardim frutífero. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Oséias, capítulo 14, trago o versículo 9. O último versículo apresenta apenas duas alternativas: rebelar-se contra o Senhor e continuar a tropeçar, ou voltar-se para Deus e caminhar com segurança em seus caminhos. A primeira opção é insensata, mas a segunda é sábia. É bom lembrar que as escolhas são eternas e que elas estão diante de nós hoje. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 20. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo.
Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 20, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Assemelhando-se ao profeta Elias na forma de se vestir, conforme capítulo 1, versículo 17, e Mateus 3, versículo 4. Veja também em 2 de Reis, capítulo 1, versículo 8. João foi para a região próxima ao rio Jordão, pregando e batizando os que criam. Ele anunciou a chegada do reino dos céus, conforme Mateus 3, versículo 2, e chamou o povo ao arrependimento. Séculos antes, Israel cruzou o Jordão como um batismo nacional para tomar posse da terra prometida. Agora, Deus chamava os judeus a abandonar o pecado e a entrar em seu reino espiritual. Compreendendo o versículo 3, uma característica única do ministério de João era o batismo, conforme capítulo 20, versículos 1 a 8, e também livro do apóstolo João, capítulo 1, versículos 25 a 28. O rito não era algo novo para o povo, pois os judeus batizavam os prosélitos gentios, mas João batizava judeus, o que era incomum. Atos 19, versículos 1 a 5, explica que o batismo de João olhava para a frente, aguardando a vinda do Messias, enquanto o batismo dos cristãos olha para trás, para a obra consumada de Jesus. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. João Batista era uma voz clamando no deserto, conforme Isaías 40, versículos 1 a 5 e João 1, versículo 23. Ele era como um arauto, cuja função era ir adiante da comitiva real para garantir que as estradas estivessem prontas para a passagem de seu soberano. Espiritualmente falando, a nação de Israel estava vivendo em um deserto de incredulidade e as estradas para a realidade espiritual estavam tortas, em mau estado. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 20. Trago a exposição bíblica dos versículos 12 a 14. Os cobradores de impostos vieram a João se aconselhar. Esses homens eram desprezados por seus compatriotas judeus, pois trabalhavam para os romanos e geralmente extorquiam dinheiro das pessoas. João não lhe disse para deixar o emprego, mas que trabalhasse honestamente. Do mesmo modo, os soldados não foram condenados pelo profeta em virtude de sua profissão. Em lugar disso, João lhes disse para não usarem a autoridade que possuíam para benefício pessoal. Esses eram muito provavelmente soldados judeus ligados ao templo ou ao tribunal de um dirigente israelita. É improvável que um soldado romano fosse a um profeta judeu em busca de conselho. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.